Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer enorme, um prazer como sempre inenarrável estar aqui mais uma vez trazendo as mais importantes dicas, as mais importantes notícias relacionadas ao mundo da geografia e sem dúvida alguma a prova que você fará logo logo para a Polícia Militar do Estado do Ceará. Bem, para dar continuidade ao nosso curso, nós vamos trabalhar hoje um dos temas mais pertinentes, um dos temas que mais se manteve presente ao longo dessas últimas provas elaboradas pela CESP, que é o tema relativo, portanto, à climatologia brasileira. Sabemos que o Brasil ele é um país que possui uma característica muito própria, uma característica muito particular, por ser um país de dimensões continentais. Essas dimensões acabam tornando, portanto, um país de grande domínio tropical, que faz com que nós tenhamos também uma grande diversidade de climas presentes em nosso território. Se nós fizermos uma análise bem específica, bem profícua do território brasileiro, perceberemos que o Brasil ele possui, portanto, uma enorme extensão, tanto no sentido norte e sul, quanto no sentido leste-oeste. No entanto, é sempre importante lembrar, o sentido leste-oeste em nada interfere na característica climática do Brasil. Quem interfere na característica climática brasileira é a sua enorme extensão norte e sul. E quando a gente analisa essa extensão, a gente percebe, portanto, que o território brasileiro ele possui um ponto extremo ao norte chamado de Monte Caburaí e ele possui um ponto extremo ao sul chamado de Arroio Chuí. Quando a gente analisa, portanto, essa extensão norte-sul, a gente percebe, portanto, que essa grande dimensão, essa grande extensão latitudinal acaba sendo ela uma das principais responsáveis pela diversidade climática que o Brasil possui. Portanto, a primeira dica que eu te dou para que você, por favor, não se esqueça, é que a diversidade climática do nosso país está diretamente associado à sua grande extensão latitudinal, que é a distância norte-sul, que é exatamente a distância em relação à famosa linha do Equador. E para dar continuidade aos nossos estudos, eu te convido para que você venha comigo ao quadro, para que a gente possa ver algumas outras informações extremamente relevantes. Vem comigo, vamos lá. Bem, como de costume, eu sempre trago aqui para vocês exatamente o meu endereço, tanto pelo Facebook quanto o meu endereço de e-mail, onde vocês podem, portanto, estar sempre entrando em contato comigo. Já existem muitos alunos que me seguem pelas redes sociais, que entram em contato comigo através do e-mail, e eu terei enorme prazer de manter esse contato com todos vocês. Pessoal, a primeira coisa que a gente observa logo de antemão é exatamente aqui a existência de inúmeros tipos climáticos no Brasil. Percebam que o território brasileiro, como eu já havia mencionado, ele é um território de grandes extensões. Aqui nós temos o Monte Caburaí, que fica no extremo norte, e aqui nós temos exatamente o Arroio Chuí, que fica no extremo ao sul. Quando a gente percebe, portanto, esse comportamento latitudinal, essa grande extensão, percebe-se dessa maneira que isso é o principal responsável por fazer com que nós tenhamos grandes extensões e grandes domínios climáticos por todo o território brasileiro. Aqui nós temos exatamente a legenda, onde vocês podem facilmente identificar todos os climas que existem em nosso país. Com destaque, nós temos o clima equatorial, que está predominantemente localizado na região norte do Brasil, mas, cuidado, eu falo predominantemente, eu não estou falando em exclusividade. Além dessa predominância do clima norte, do clima equatorial na região norte, nós também temos o clima tropical lá no extremo norte, exatamente já nas regiões próximo a Roraima e sobretudo ao Monte Caburaí. Percebam que nós temos o clima tropical no centro do país, o clima tropical típico, pegando em grande parte o centro-oeste brasileiro, mas também pegando partes do norte e partes do nordeste. Temos o clima semiárido localizado aqui no sertão nordestino. Temos o clima subtropical, pegando o sul do Brasil e também em especial o sul do estado de São Paulo. Temos o clima
tropical litorâneo, que é um clima localizado ao longo de todo o litoral brasileiro, em especial do Rio Grande do Norte até o sul de São Paulo. Temos também um clima tropical de altitude, que é um clima que está predominantemente localizado na região sudeste do Brasil, com destaque para o que nós encontramos em Minas Gerais, para o que nós encontramos em São Paulo e até mesmo em grandes partes do Rio de Janeiro. Pessoal, temos, portanto, essa característica aqui, que é uma característica fundamental. Se nós traçássemos aqui a linha do Equador, nós perceberíamos que ela passa mais ou menos nessas mediações. Se nós traçássemos aqui o Trópico de Capricórnio, nós perceberíamos que o trópico ele corta o Brasil ao sul. Ou seja, dessa maneira o que é que nós podemos concluir? Aqui nós temos a linha do Equador, que é exatamente o paralelo principal que divide a Terra em dois hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul, e nós temos o Trópico de Capricórnio, que é exatamente o trópico que faz com que nós tenhamos uma parte do território brasileiro localizada na região temperada, mais ao sul, e a outra maior parte localizada, portanto, na região tropical, na zona tropical. Percebam que a ampla maior parte, mais de 90% do território brasileiro, está localizado entre o Trópico de Capricórnio e a linha do Equador. Se 90%, mais de 90% do território brasileiro está localizado entre os dois, significa dizer que o Brasil ele é um país predominantemente tropical. Se o Brasil é um país predominantemente tropical, perceberemos, portanto, que as temperaturas médias em nosso país serão sempre temperaturas elevadas, temperaturas quentes, que tornam, portanto, o país um país de grandes características tórridas. Essa característica tórrida se refere exatamente a uma característica absolutamente quente dos climas brasileiros. Dando continuidade. Primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: além da latitude, que nós acabamos de explicar de maneira muito clara, é importante que você entenda que existem outros aspectos, outras características que influenciam diretamente no comportamento climático do Brasil. Entre elas, nós temos, por exemplo, a altitude, nós temos, por exemplo, a maritimidade, a continentalidade, nós temos as correntes marítimas, como também nós temos as famosas massas de ar. É importante que você, por favor, não se esqueçam, o clima de uma região, o comportamento climático de uma determinada cidade ou estado ou mesmo país, ele é absolutamente influenciado por vários fatores. Nós acabamos de ver que a latitude, que é a distância em relação ao Equador, que é a distância norte-sul do Brasil, é um dos principais responsáveis pela variedade climática do nosso país. Mas, além disso, é importante que você também entenda que existem outros fatores, tais como os que eu acabei de mencionar. Nós vamos começar, portanto, a investigar cada um desses fatores e eu tenho certeza que você vai sair daqui com todas as suas dúvidas, portanto, sanadas. Não quero nenhuma dúvida, não quero que vocês fiquem absolutamente interrogados com absolutamente nada. E peço a vocês que vocês entrem em contato sempre que houver qualquer dúvida acerca dos assuntos que aqui são, portanto, abordados. Volta comigo para que nós possamos, portanto, falar sobre cada um desses aspectos. Vamos lá. Então, como eu disse para vocês, nós temos, portanto, uma coisa muito importante que é a questão da altitude. Gente, sempre que eu falo em altitude, eu estou falando da distância em relação ao nível de quem? Ao nível do mar. Sempre que nós falarmos em altitude, nós estamos falando, portanto, da distância em relação ao nível do mar. Nós vamos observar que além da latitude, além da extensão latitudinal, muitas partes do território brasileiro encontram-se em uma distância relativamente considerável do mar, fazendo dessa maneira com que a altitude seja um dos principais fatores determinantes do comportamento climático. Quando você, por exemplo, sobe uma serra, você percebe de maneira muito nítida, de maneira muito clara, que a principal característica que o clima sofre é exatamente a redução da temperatura. À medida que nós nos distanciamos do nível do mar, nós vamos observar que as temperaturas elas tendem a cair, sendo que, além disso, nós vamos perceber que há também uma variação em relação à questão da umidade, há uma variação em relação, por exemplo, às questões relativas à pressão atmosférica, dentre tantos outros aspectos que fazem parte, portanto, do clima.
Além da altitude, nós temos aqui as questões relativas à continentalidade e à maritimidade. Temos as questões relativas às correntes marítimas e às massas de ar. Uma coisa que você, por favor, não pode esquecer. O que significa continentalidade e maritimidade? Vamos lá. Pessoal, primeira coisa que a gente precisa entender, e eu peço, por favor, uma atenção especial de vocês. Quando nós nos distanciamos do mar, nós vamos observar que uma das principais consequências será o desequilíbrio térmico. Isso mesmo. Uma coisa que você não pode esquecer, por favor. Os oceanos e mares, eles são considerados termômetros que regulam as temperaturas do continente. E esses termômetros, eles acabam perdendo a sua evidente eficácia à medida que você se distancia deles. Quando você, por exemplo, visita qualquer cidade do interior do Ceará ou de qualquer outro estado que você agora esteja nos ouvindo, nos assistindo, você perceberá, portanto, que uma das principais características será as grandes oscilações térmicas, as grandes variações de temperatura. Se você, por exemplo, durante o dia tem temperaturas muito quentes, temperaturas muito escaldantes, quando é à noite você observa que há uma queda brusca de temperatura. Qualquer cidade do interior, é clássico acontecer isso. Eu, por exemplo, sempre que visito o interior, eu tenho um costume absolutamente já muito antigo de dormir no alpendre. Eu adoro as casas do interior, sobretudo para dormir no alpendre, que eu acho uma maravilha. Só que quando eu começo a dormir no alpendre, eu logo percebo que eu não vou aguentar passar o resto da noite, porque as temperaturas elas caem tanto no interior que você acaba, portanto, recorrendo aos cobertores dentro da casa, que são, sem dúvida alguma, mais aquecidos. E o que eu quero que você entenda é exatamente isso. Por que as temperaturas no interior são muito altas durante os dias e muito baixas durante as noites? Uma das explicações é a distância que os interiores se encontram em relação aos oceanos e mares. Os oceanos e mares, eles são os termômetros que regulam essas temperaturas. Se você pegar qualquer cidade que esteja localizado junto ao litoral, você perceberá que é totalmente diferente. Vou te dar um exemplo. Fortaleza. Fortaleza, sabemos que é uma cidade litorânea e durante os dias as temperaturas médias da nossa cidade são temperaturas que giram em torno dos seus 28 a 30 graus médias. Estou falando em médias. É óbvio que existem dias em que as temperaturas em Fortaleza ultrapassam a casa dos 30, 32 graus, mas evidentemente que tem dias que são também mais baixos do que isso. O que eu quero que você entenda é que a média, segundo os órgãos de meteorologia, a média de temperatura de Fortaleza é de 28 a 30 graus. Só que durante a noite, o que é que a gente observa? A gente observa que durante as noites, a gente imagina que as temperaturas elas vão cair de maneira brusca, mas isso não acontece. Enquanto durante os dias as temperaturas são 28, 30, quando chega a noite, essas temperaturas em média elas caem para 25 ou 26, estourando. É claro, se for um dia muito chuvoso, um dia frio, essas temperaturas podem chegar até a casa dos 24 graus, mas dificilmente passará disso. Traduzindo, durante os dias, se nós temos 28 a 30 e durante as noites nós temos uma média de 25 a 26, nós vamos observar que as médias em Fortaleza são de 3 estourando 4 graus, médias de variação, certo? A média de variação é de 3 a 4 graus. Se eu tenho uma média de 3 a 4 graus de variação, eu tenho uma variação muito pequena. Se você vai para o interior, você tem, por exemplo, médias que chegam a se aproximar da casa dos 8, 9 graus. São temperaturas durante os dias de 34, 35 graus e durante as noites elas caem para 26, 27, às vezes 25, fazendo assim com que você tenha quase que 10 graus de diferença. É claro que isso são situações não tão comuns, mas é possível você registrar às vezes uma variação de 10 graus, o que acaba tornando, portanto, uma oscilação um tanto quanto muito, mas muito sentida por todos os que habitam essa região. Então, gente, o que é continentalidade e maritimidade, para que você não tenha dúvidas? A continentalidade é a influência que o continente exerce sobre uma região e a maritimidade é a influência que o mar exerce sobre uma região. Vou te dar um exemplo claríssimo para que você não tenha dúvidas. Fortaleza, dentre as capitais nordestinas, é a capital que menos chove. Você sabia disso?
Por que Fortaleza, entre as capitais, é a que menos chove? Aí talvez você esteja se perguntando, poxa, será que Fortaleza chove menos do que Teresina? Chove. Fortaleza chove bem menos que Teresina. Por que Fortaleza chove menos? Uma explicação simples. Fortaleza é a única capital do Nordeste que está inserida dentro do perímetro de atuação do Sertão. Isso mesmo, Fortaleza não é uma cidade sertaneja, mas ela está dentro do perímetro sertanejo. Traduzindo, embora não seja uma cidade sertaneja, ela sofre a atuação do sertão. E isso tudo por quê? Porque Fortaleza está dentro do polígono das secas, do perímetro de atuação do polígono das secas. Dessa forma, nós teremos uma influência direta do semiárido, do sertão, sobre a cidade de Fortaleza, fazendo dessa maneira com que as nossas chuvas elas sejam bem escassas se comparadas às demais capitais nordestinas, tá ok? Então, volta comigo aqui para o quadro para que nós possamos dar continuidade. Vamos lá. Bem, como nós estávamos falando, portanto, maritimidade e continentalidade estão diretamente relacionados com a interferência da proximidade ou distância de um determinado local em relação às grandes quantidades de água, tais como os oceanos e mares. Espero que você não tenha dúvidas quanto a isso. Gente, quais são as principais características? Prestem atenção. Se eu estiver próximo ao litoral, a minha umidade, que é a presença de vapor d'água, sempre que eu falar em umidade, estou falando em vapor d'água. Sempre que nós falarmos em continentalidade e maritimidade, não se esqueçam que um dos principais elementos que sofrerá influência desse fator é exatamente a questão da umidade. Quanto mais próximo ao litoral nós estivermos, mais úmido será, portanto, a nossa cidade, a nossa região. Exatamente por conta do vapor d'água que vem dos oceanos que tornam esse ambiente úmido. E lembrando, se eu estiver próximo ao litoral, a minha amplitude térmica, que é a diferença entre a máxima e a mínima, ela vai ser baixa, vai ser pequena. Quando eu me distancio do litoral, nós vamos observar que a umidade ela vai sofrer uma redução, nós vamos ter uma baixa umidade, exceto em áreas próximas a grandes rios, que nós sabemos que os rios eles também são espelhos d'água muito importantes. Uma outra coisa importante, além das baixas umidades que nós vamos sofrer à medida que nos distanciamos do litoral, nós vamos ter também uma ampliação das amplitudes térmicas. Traduzindo, a diferença entre a máxima e a mínima, que era pequena quando próximo ao litoral, ela se tornará, portanto, grande quando distante do litoral. Beleza? Gente, bora falar agora sobre um outro tema importantíssimo para compreendermos a dinâmica climática brasileira, que são as correntes marítimas. Sempre que nós falarmos em correntes marítimas, por favor, eu peço que vocês imaginem que as correntes, elas são, na verdade, verdadeiros rios que se deslocam pelos oceanos. Se nós analisarmos os oceanos, nós vamos perceber que no interior deles existem inúmeros rios que são as nossas correntes marítimas. Essas correntes marítimas, elas podem ser de dois tipos. Existem as correntes quentes e existem as correntes frias. As correntes quentes e as correntes frias, elas só existem por conta de um delicado equilíbrio de sal e água doce. Quando esse equilíbrio de sal e água doce ele é, portanto, violado, ele é atingido, nós vamos observar que a consequência será exatamente a inexistência ou simplesmente a redução de atuação, de influência de uma dessas correntes. Eu te explico. Por exemplo, estamos vivendo hoje um processo de transformação e de mudança climática muito severo, provocado pelas intervenções humanas, que é o nosso famoso aquecimento global. Dentre as consequências do aquecimento global, nós temos o derretimento das calotas polares, o derretimento das geleiras. As geleiras, ou as calotas polares, para quem não sabe, nada mais é do que água doce na forma de gelo. E o que nós vamos perceber é que quando ocorre o derretimento dessas calotas polares, você acaba jogando água doce em grandes quantidades dentro dos oceanos. Lembrando sempre que, se eu jogo água doce dentro dos oceanos, eles que são em sua característica natural salinos,
perderão esse caráter salino. Não vão perder totalmente, evidentemente, mas eles vão sofrer um processo de dessalinização. Quanto mais água doce você colocar dentro dos oceanos, menos sal eles terão. E à medida que você joga água doce, isso acaba interferindo diretamente no funcionamento das correntes marítimas. Em especial, na corrente quente, pois a corrente marítima quente ela é influenciada pelo teor de salinidade, enquanto que a corrente fria ela é influenciada pelo teor de água doce. Se eu jogo mais água doce nos oceanos, as correntes frias ganham força. Se eu tenho mais água salgada, mais sal nos oceanos, as correntes quentes elas têm mais força. Dessa forma, percebam que as correntes elas são nada mais, nada menos do que rios que se deslocam pelos oceanos e que possuem um delicado equilíbrio de sal e água doce para o seu funcionamento efetivo e, sobretudo, para o seu funcionamento característico, que é o de controlar as temperaturas por todo o planeta. Vamos aprender agora quais são as principais correntes marítimas que influenciam o clima brasileiro. Vem comigo, vamos lá. Bem, por esse mapa você percebe que nós temos inúmeras correntes espalhadas por diversas partes. Mas eu gostaria aqui de apresentar para vocês as correntes que atuam em todo o território nacional. Observe que as correntes que atuam no Brasil são exatamente as seguintes. Ó. Você não vai encontrar isso aqui em nenhuma outra parte, viu, gente? Só aqui no curso do professor Gustavo Brígido e com este que vos fala nesse presente momento. Observe uma coisa importante que você não pode esquecer. No Brasil, nós temos a atuação da corrente das Guianas, nós temos a corrente sul equatorial, nós temos a corrente do Brasil, que é a que atua em maior parte pelo território brasileiro. A corrente do Brasil ela vai estar localizada aqui na maior parte do nosso litoral. Mas também nós temos aqui a corrente das Falklands. A corrente das Falklands também pode ser conhecida como a corrente das Malvinas, que é uma corrente marítima que vem do sul da Argentina, nas Ilhas Malvinas. Malvinas, lembrando, é o nome que os argentinos dão para as ilhas. Mas não se esqueçam que essas ilhas elas já estão sob o controle britânico há mais de 100 anos. E para os ingleses, na verdade, elas não são chamadas de Malvinas, elas são chamadas de as Falklands, certo? As Falklands são, portanto, os nomes dados às ilhas controladas pela Inglaterra há mais de 100 anos. E aí o que é que nós vamos perceber? Nós vamos perceber, portanto, que nós temos aqui 4 correntes. Nós temos as correntes das Falklands ou das Malvinas, nós temos a corrente do Brasil, a corrente sul-equatorial e a corrente das Guianas. Por favor, não se esqueçam destas 4 correntes, pois são exatamente elas as responsáveis por atuar no território brasileiro. E uma coisa importante, das 4, 3 são quentes, a corrente das Guianas é quente, a corrente sul-equatorial é quente e a corrente do Brasil é quente. A única corrente fria que atua no Brasil é exatamente a corrente das Falklands, que são correntes que vêm das regiões mais ao sul, lá do sul da Argentina, e regiões mais próximas aos círculos polares, ao círculo polar antártico, fazendo dela, portanto, uma corrente fria, beleza? Gente, por favor, não se esqueçam disso, porque isso é muito importante. Pessoal, para encerrar esse conjunto de fatores que influenciam no clima brasileiro, nós vamos falar agora sobre as massas de ar. Imagine você que você vai fazer um café, o café da tarde. Quando você coloca a água na chaleira, você percebe que a água, ao entrar em ebulição, ela evidentemente sairá do estado líquido e entrará no estado gasoso. E aí você percebe que quando ela entra em ebulição, uma grande quantidade de gás ou de vapor d'água começa a ser emitido pela chaleira. Gente, aquele vapor d'água é exatamente o mesmo vapor que na natureza é responsável por formar as nossas massas de ar. As massas de ar nada mais são do que os conjuntos de nuvens que nós simplesmente sempre enxergamos ao céu. Basta você olhar para o céu da sua cidade, para o céu do seu estado, para o céu do seu país, que você identificará, portanto, muitas massas de ar. É importante dizer que essas massas de ar também são chamadas de rios voadores. Olha que palavra bonita, que termo interessante. Rios voadores. Por que são chamados de rios voadores? Muito simples. Muitas destas massas de ar são dotadas de uma elevada umidade. A umidade, ou simplesmente o vapor d'água presente em muitas dessas massas, acabam fazendo delas verdadeiros rios. Rios
que se deslocam por todo o território brasileiro, com destaque em especial para 5 delas, pois o Brasil sofre a ação de 5 massas, e essas massas acabam muitas vezes sendo as principais responsáveis pelo comportamento climático, pelo comportamento pluviométrico, que é o comportamento das chuvas, bem como da umidade, bem como de uma série de outras questões que estarão direto ou indiretamente associados a elas. E nós vamos conhecer essas massas agora, e eu te convido para vir comigo. Vamos lá. Gente, nós temos, portanto, aqui as seguintes questões. Para começo de história, quanto às massas de ar, nós vamos observar que elas podem ser de 3 zonas climáticas. Nós vamos observar que, na verdade, são 2, peço até perdão, são 3 tipos de massa, mas são 2. Mas por que 2? As massas tropicais e equatoriais fazem parte de uma mesma zona, que é a zona tropical. Sendo que uma vai ser tropical, porque vai estar mais distante do Equador, e a outra vai ser equatorial, porque vai estar mais distante, mais próximo ao Equador. E nós temos as massas polares, que são as massas frias. Portanto, para que não haja dúvidas, quanto às zonas climáticas, nós temos apenas 2 tipos de massas. As massas tropicais, que também podem ser equatoriais, e as massas polares, que são massas frias. Nós vamos observar que, quanto ao local de formação, essas massas podem ser continentais, sendo, em geral, secas, não exclusivamente secas, mas em geral secas, e nós temos as massas oceânicas, que são sempre úmidas. Aqui nem sempre é seca, mas aqui sempre é úmida, então não fica com dúvida, por favor. Gente, essas são as massas que atuam, portanto, no território brasileiro. Aqui nós temos a massa equatorial atlântica. Eu vou começar por essa de cima aqui, ó. A massa equatorial atlântica é uma massa quente, porque ela é equatorial, e ela vai ser uma massa úmida, porque ela se forma no Oceano Atlântico. Pedro, o que significa MEA? MEA significa, a primeira letra sempre é M, porque se refere à massa. A letra do meio se refere à zona climática em que ela se formou, no caso equatorial, e o A se refere ao Oceano Atlântico, que foi o local de formação. Então, temos a massa equatorial atlântica. Aqui nós temos a massa tropical atlântica, que também, por ser tropical, vai ser uma massa quente, e ela também vai ser úmida porque ela se forma sobre o oceano. Aqui nós temos a massa polar atlântica. Essa massa polar é a única massa que é fria do Brasil. Ela é fria, porém ela é úmida, pois ela se forma sobre o Oceano Atlântico. Temos a massa tropical continental. Essa massa tropical continental, ela vai ser uma massa quente, porque ela é tropical, mas ela vai ser uma massa seca, porque ela se forma sobre o oceano, ou melhor, perdão, sobre o continente. Não se esqueça, aqui nós temos o continente, mas que continente? Aqui é o restante da América do Sul, gente, certo? Então, ó, ela está se formando sobre porções continentais da América do Sul, fazendo dessa maneira com que ela seja uma massa seca. E é importante lembrar, nessa região nós não temos nenhum espelho d'água de grande relevância que possa, portanto, dar umidade a ela. Pessoal, aqui nós temos a massa equatorial continental. Essa massa equatorial é uma massa quente, certo? Ela é quente porque ela é equatorial e ela é super úmida. Olha que coisa importante, ó. Pedro, a de baixo é seca porque é continental. Essa aqui também é continental, é super úmida? Não entendi. Gente, diferente da MTC, por favor, não se esqueça, olha para cá, ó. Diferente da MTC, a massa equatorial continental, ela se forma sobre um verdadeiro oceano chamado Rio Amazonas. Como assim um verdadeiro oceano? Gente, o Rio Amazonas ele é tão grande, mas tão grande, e tem um volume d'água tão gigantesco, que ele muitas vezes é considerado, tratado como um oceano. E além disso, nós temos, portanto, o caráter da floresta amazônica. Então, ó, se eu junto o oceano mais a floresta equatorial amazônica, FEA, repito o que significa FEA. FEA, floresta equatorial amazônica. Se eu juntar a floresta equatorial amazônica mais o Rio Amazonas, eu vou ter, portanto, essa superumidade que acaba tornando a MEC a massa mais úmida do Brasil. Pessoal, encerramos assim
a primeira parte sobre o clima do Brasil, sobre a climatologia brasileira. Espero não ter ficado dúvidas. Peço que vocês fiquem atentos, pois daqui a pouco estaremos com novos vídeos no seu canal. E esse vídeo que eu acabei de gravar, ele corresponde apenas à primeira parte do capítulo do assunto sobre climatologia brasileira. Nós vamos ter os climas do Brasil 2, e aí nós vamos dar continuidade, portanto, e sobretudo descobriremos as principais características dos climas de cada região do país. Fica o meu abraço, o meu desejo de bons estudos e até mais. Tchau, tchau.